Bom dia. Vamos estudar um pouco da Palavra de Deus hoje. Fomos em Marcos aquele dia, no capítulo 4 até o versículo 20. Mas eu vou pegar no versículo 19, acho que foi 21, que é o versículo 19. Então vamos agradecer a Deus por mais esta oportunidade que Ele nos está concedendo. Se Ele não conceder a nossa oportunidade para nós, nós não fazemos nada. Ele dá a oportunidade, Ele já sabe antes aquilo que nós vamos escolher, se nós vamos aceitar a oportunidade, mas nós somos responsáveis por Ele ter colocado nós no mundo, que o propósito de Deus é que todos se salvem, mas nem todos vão se salvar. E o propósito dele é que todos louva Ele, servem Ele, procura fazer a vontade dele, mas só que Ele não obriga ninguém. Por isso é que Ele criou o homem livre, que é que faz por amor. Nenhum tem direito de ser, pastor nenhum pode ser o ditador da igreja, por ordem, errado isso. Vou por ordem na igreja, ordem tem que ser executada, se não obedecer tem multa, tem prisão. Então, é livre. Ordem a ordem, quando a pessoa dá uma ordem, ela tem que ser cumprida, ela tem que ser obedecida. Deus, Ele ordenou para nós, mas deixou nós livres. Ele não deixou nós assim, não cumprir, está condenado. Se fosse assim, não teria chance nenhuma do homem salvar, porque todos pecam. Então vamos agradecer a Ele. Amado Deus e Pai, agradecemos a Ti por mais esta noite que nos deste, esta manhã. Nós estamos aqui novamente e agradecemos pelo entendimento que Tu tem nos dado e também que nós possamos aprender mais. Pedimos também em favor dos hinos que vamos cantar, que seja para a honra e glória tudo do Santo nome. Em nome de Jesus que nós pedimos, em nome dele agradecemos, com perdão de nossos pecados. Amém. Então vamos louvar o Senhor. Primeiro hino, aquele para lá, acho que é 286. Acho que é 286, foi muito fácil. Atribulado o coração, 236.
pessoal delicado, uma igreja grande, uma missa de São Paulo. E a igreja cantou nesse hino, eu achei tão bonito, porque não era cantareiro. Era um hino ligeiro, bonito, né? Tem muitas igrejas que cantam, hino cantor cristão. Muitos. E esse aqui, inclusive, me chamou a atenção, porque poucas igrejas eu vejo cantar, né? Então, amém? Obrigado. Então está sem serviço. Essa é a hora do final, então. Pedi para você orar agora, então, meu favor. Ore, irmão Antônio, então, se não... a favor de mim, que a mensagem é de Deus, que eu saiba transmiti-la. Pai, queremos mais uma vez agradecer por estar aqui na tua casa, para ouvir, depender de ti, louvamos o nosso povo, nosso louvor, nossa adoração. E queremos pedir por favor daqueles que se encontram aqui, que encontra cada um, Senhor, conforme as necessidades de cada um, e que nos próximos cultos possa ter mais gente entre nós. E pedimos agora especialmente pelo pastor, pelo seu consultado, que a sua palavra nos falar com toda a geração dos nossos corações, aos ouvintes que ainda seguir a seguir a Jesus Cristo, Senhor, que possam, através dessa mensagem, se render a Ele. Tudo isso, no seu santo nome. Amém. Amém. Então, domingo passado, nós paramos no versículo 20, 21, vamos ver, está marcado aqui, é o versículo 20. Mas vamos pegar no versículo 19, que eu estudei um pouco hoje cedo, lembrei mais algum assunto colocar aqui. Então, aqui no versículo 19, de Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 19, a vantagem do tablet, essa parte que a gente descobriu que tem para a gente, você lê, cada vez que a gente lê o esboço, você vem na mente. Aí você pode excluir, apagar aquele um lá e pôr outro, ou acrescentar, ou tirar. E quando está numa folha, aí então, como é que já está escrito? Você imprime, tem que passar um corretivo e tal, fica desajeitado. E que é prático, isso aí, uma coisa muito ótima. Facilidade, muito. Isso é tudo que Deus já conheceu antes. As coisas que os homens iam inventar, muitas coisas servem bem para ser aplicado no reino de Deus, inclusive isso. Aqui no versículo 19 disse assim: mas os cuidados deste mundo e os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e fica infrutífera. Quer dizer, os afazeres deste mundo, aquele dia eu não falei isso, muitas ocupações, né, com as coisas do mundo, com as coisas deles, coisas do mundo. O que acontece? E os enganos das riquezas. A riqueza, ela é, em certo sentido, saber usá-la é boa, mas ela engana, é enganosa. Entrando dentro de nossos corações, o que acontece? Sufocam a palavra de Deus. Muitas coisas, muitos compromissos no mundo, que às vezes arrumamos, que os cristãos, principalmente os pastores, não devem ter muito compromisso, deve ter um compromisso só com o rebanho, só com a igreja e o estudo da palavra. Mas se ele tiver outro compromisso, que ele não necessita daquilo, pastor, porque ele já tem o sustento, ele não necessita, ele vai, aquelas coisas vai sufocar o coração dele, a mente dele, e não vai ficar de estudo da palavra de lado. Então, por isso, até que ele se torne totalmente infrutífero, perdendo o seu rumo porque foram sufocados. O que acontece? Depois, eles tornaram totalmente infrutífero disso aqui. Ao 20. E estes são os que foram semeados em boa terra, todos os que ouvem a palavra e a recebem,
e dão fruto, 30, e outros 60, e outros 100. Olha bem, irmão, estes são os frutos, estes são os que foram semeados em boa terra. A tua semente que é semeada em boa terra, a terra aqui é o coração do homem. Se o coração for a terra boa, ela vai produzir frutos. É aquele que ouve a palavra de Deus e recebem, tem que receber ela. Dão fruto que todos proveitam e possa usufruir dos frutos nós cristãos. Ele fala, uns produzem mais e outros menos, mas dão frutos. Agora, o versículo 21, e disse-lhes, vem porventura a candeia para se meter debaixo do alqueire ou debaixo da cama? Não, vem antes para se colocar no velador. Então quer dizer, vem porventura a candeia para se meter debaixo do alqueire ou debaixo da cama? Não vem antes para colocar no velador? Aqui ele está usando uma figura aqui. O evangelho não deve ser desfrutado apenas em particular ou guardar para si. Não, eu aprendi, eu guardo para mim, não falo para os outros. Em qualquer lugar que nós estivermos, aonde Deus colocarmos, para nós morarmos, ou para trabalhar, ou com testemunho, o evangelho deve ser pregado. Não guardar para si, mas deve ser como uma lâmpada acesa, servindo a todos. Ele não vai pôr a lâmpada debaixo do alqueires. Alqueires, você sabe que, né? Tem aquele medidor de um balde de café, né? Eles falam alqueires, 50 litros. Você não vai pôr uma lâmpada, vai pôr debaixo dele. Ela tem que ficar em cima para acender, clarear, dar claridade. Não vai pôr também ela debaixo da cama. Então quer dizer, é para servir a todos. Essa lâmpada deve estar acesa para servir a todos. Não deve ser uma lâmpada só lá. Se nós temos a luz de Cristo, se eu tenho a luz de Cristo, o meu corpo, candeeiro, ele tem Cristo, a luz. E não pode ficar só para mim aceso. Eu sei para onde eu vou, eu sei como eu andar, o que eu devo falar, o que eu não devo falar, o que eu não devo fazer, e sei para onde no final eu vou. Então eu tenho a luz dentro de mim. Mas só que essa luz, ela tem que parecer para fora, para os outros. Como que vai parecer? Primeiro, o testemunho. O testemunho fala mais que uma boca. Olha para uma pessoa, vê ela diferente. Se a pessoa, ela não responde mal, com quem trabalha no meio de muita gente. No caso eu trabalhei bastante também, e os irmãos trabalham, alguns, né? Então, se você ficar só em casa, meu irmão, não tem prova difícil. Porque quem que vai? Tem cara com a mulher, por aí. Mas isso aí é de menos. Você já é costumeiro. Mas você está em bastante gente que tem opiniões diferentes, gente estranha. E então você tem que ver como responde, como fala. Se ofender, tenha humildade, pedir perdão. Por aí vai. Então essa lâmpada que deve estar acesa para que todos servem dela, mas pelo testemunho. E depois vem a palavra quando há a oportunidade de falar. Então, o cristão, ele deve compartilhar a luz do evangelho. A pessoa não tem esse costume a pessoa não tem esse costume no WhatsApp, compartilha. Outros falam, tem pregador que pede. Tem um que ainda conhece bastante, mora lá, ele pede. Compartilha.
Compartilha esse vídeo para os que tem você, que está no seu Face, seus amigos, aproveitam. Então, compartilhar, nós devemos compartilhar essa luz do Evangelho como uma lâmpada, que compartilhe a sua luz para quem está em trevas, que está na escuridão, não tem a luz divina, a luz verdadeira que é Cristo. Então o cristão deve viver nesse meio, nesse sentido. Por quê? Versículo 22. Porque nada há encoberto que não haja de ser manifesto, e nada se faz para ficar oculto, mas para ser descoberto. Falando de novo do Evangelho. O Evangelho não foi e não está destinado para ser oculto, para ser escondido, ou para ser mantido em segredo, mas deve ser espalhado por parte do mundo todo, o Evangelho. Então, quer dizer, nada se faz para estar oculto. Nesse caso, que nós vamos fazer algo para Deus, que não seja oculto, que todos vejam que você está servindo a Deus. Versículo 23. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Ele chama a atenção aqui. Ouvidos primeiro, ouvidos físicos, e o ouvido da fé. E o Senhor fará com que o Evangelho seja conhecido por todas as nações. Então, ouvido da fé, entender. Então, e todos que ouvem serão responsáveis pelo que ele ouviu, para ele poder ter a responsabilidade de falar para os outros. 24. E disse-lhes: atendei ao que ides ouvir. Com a medida com que medirdes, vos medirão a vós, e ser-vos-á ainda acrescentada a vós que ouvis. Não há desculpa alguma para ninguém dizer que não ouviu, principalmente nestes dias que nós estamos vivendo, porque a live está em todo lugar, em todos os lugares. Tem pregadores, igreja pregando. Olha, no dia do juízo ninguém vai ter desculpa. Então ele disse-lhe: atendei ao que ides ouvir. Olha, na mesma proporção, a aplicação se emprega ao estudo da Bíblia. A inteligência espiritual será medida ao estudante da Bíblia. Conforme ele estuda, vem a medida que ele vai aprendendo. Porque ao que tem, ser-lhe-á dado. E ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Aqui está falando dos dons espirituais. Se for exercidos, serão desenvolvidos ainda mais. Se não, deles serão tirados, se ele não desenvolver. Se você tem um dom de pregar, ele vai ser desenvolvido, esse dom. Deus vai te dando mais, Deus vai te dando mais capacidade. Se tem o dom de orar, ele vai ser desenvolvido mais. Uns mais oram melhor, desenvolvem mais na oração do que outros. É um dom. Tocar um instrumento para louvar o Senhor. Quanto mais força, ele vai mais desenvolvendo. Agora, se ele se relaxa, então Deus automaticamente tira dele. Deu um dom.
para ele pregar, ou para ele falar, e ele não fala, então ele acaba esquecendo até aquilo, não fala, não usa. Agora a parábola da semente. Ele dizia: o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse semente na terra. Irmãos, a responsabilidade é nossa, é do homem, de lançar a semente na terra. Ele usa a semente da plantação, material, a semente física. Ele usa, o homem é responsável por ele plantar, ele vai semear. Se ele não semear, ele não colhe. E quanto que eles não estão semeando e sustentando a nação, esse povo? O meu tio, na hora que eu vim em casa, ele falava assim, trabalhava em São Paulo, ele falava: quando eu vejo as 3 eixos vindo de Goiás, carregadas de arroz, eu falei: então nós temos o que comer, tem alimento aqui em São Paulo. Olha que frase, eu, né? Menino escutava e falava, isso é interessante, né? Quando eu vejo as 3 eixos, eu falava que as carretas, né? Então, tem alguém que planta bastante, plantam, para poder dar o que comer o que mora na cidade. Então aqui é o seguinte: a responsabilidade de lançar a semente na terra é para espalhar o evangelho a outros, é um símbolo, uma figura. Então nós vamos agora lançar o evangelho na terra. Tem acreditado que a terra, o coração do homem é terra que ninguém mora? Quem pode morar lá ou é o inimigo, é o Espírito Santo. Então você lança a semente, que é a palavra de Deus, nesse coração, no coração da alma. Agora, nisto, irmão, está o amor. Quando nós preocupamos de pregar o evangelho, porque tem amor nas almas perdidas. E o amor é sofredor. Ele sofre. Ele sofre quando vê alguém esfriando no amor, no outro amor, abandonando a igreja. Irmãos, os que abandonam a igreja, os cultos, é de desconfiar que não chegou à fé. Porque aqueles que chegaram à fé genuína, eles permanecem. Não é por permanecer. Permanece porque tem amor a Cristo, a Deus. Ele permanece até a morte. Agora, se ele não permanece porque ele a semente caiu, não foi a fundo. Então é a responsabilidade de pregar. 27. E dormisse, e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. Como que vai saber? Isso é coisa de Deus, irmãos. O homem pode fazer tudo, ele tem que fazer, mas ele fazer a semente nascer é Deus. A palavra, se for semeada, falando dela, terá sem dúvida seu efeito apropriado para ambas partes. Agora, ele dormiu e levantou de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse. Ela vai crescer, ele não sabendo ele como. Olha agora 28. Porque a terra por si mesma frutifica primeiro a erva, depois a espiga, por último o grão cheio na espiga. Note bem o que fala a terra. Primeiro a terra frutifica, primeiro vem a erva nasce a planta, né? Depois a espiga, o milho, que depois fala, ó, por último o grão é por último, cheio na espiga. Então eu deduzindo, isso eu não consultei no Google para saber certo, né? Mas eu deduzindo assim, nasceu a erva, depois vem a espiga. A espiga é o sabugo. Olha porque ele fala aqui, eu olhei até na Genebra, também está falando a mesma coisa, eu queria que se explicasse diferente.
E por último vai vir os grãos. O grão não vai vir primeiro que o... Como é que vamos falar? Aquela haste, o sabugo, né? Pode ter outro nome, né? Dependendo do lugar. Cheio na espiga. Esta é a lei do Evangelho, agora vamos falar. Quando a semear e colher, é o trabalho que o Senhor mandou fazer. Que nem no feijão, na vagem. Planta o feijão, nasce o feijão. Aí primeiro, vamos dizer, vem falar, pequenininho, fala o canivete, né? Pode ser a flor também. Hã? Pode ser a flor. Pode ser a flor também. Então, aí depois vem o caroço. Então, pode ser também, meu Paulo. 29. E quando já o fruto mostra, mete-se-lhe logo a foice, porque está chegada a ceifa. O que é que colhe com foice? A pensar que foi de roçar mato de cabo, não é? Fé de cortar arroz. O trigo também, acho que é assim, né? Então, então aí depois você vai cortar. Aí a ceifa refere-se ao final dos tempos, quando a igreja será chamada para prestar contas no tribunal de Cristo que está esperando. Que alguns falam que isso vai ser no final desse mundo da grande tribulação, e eu creio que é no final do milênio, que esse acerto de conta, tanto de um com o outro, é antes do novo céu e da nova terra. Porque tinha o irmão Félix falando que primeiro que era antes nesse mundo. Quando eu falei assim, escuta, irmão Félix, e os também, na hora de ressuscitar, como é que vai ter, se for agora, e depois a recompensa, e os que estão no milênio, que nascer, e depois aí eles não tinham pensado nisso. Falei, vai ser, quando acabar, vai ser os dois de uma vez juntos, um tempo só. Tribunal de Cristo e o grande trono branco. Não é difícil compreender, tem que deduzir por lógica aí. Tem o tribunal de Cristo e o grande trono branco, porque vai ter a segunda ressurreição. Porque os que morrer no milênio não vai ser sepultado, ele vai ser transformado em um abrir e fechar de olhos, porque a primeira já foi. É isso daí. Agora a parábola da semente de mostarda. 30. E dizia: a que semelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o representaremos? Então ele mostra aqui, irmãos, o modo como Satanás procura corromper a palavra de Deus. Satanás, ele procura por dúvida em todos nós. Não é porque nós somos cristãos, nós temos o Espírito Santo habitando em nós. Satanás não procura nos iludir. Ele é muito ardiloso, ele é sutil. Ele apresenta as coisas que você gosta, ele sabe. Ele sabe onde é o ponto fraco nosso, o que nós fazíamos, que ele não conhece os nossos pensamentos, mas ele sabe naquilo que não é propenso a cair. Aí ele vai trabalhar aí. E como um grão de mostarda, o 31, que quando se semeia na terra, é a menor de todas as sementes que há na terra. Mas, tendo sido semeado, cresce e faz-se a maior de todas as hortaliças, e cria grandes ramos, de tal maneira que as aves do céu podem aninhar-se debaixo da sua sombra. Olha bem, então ela fala que essa mostarda, a semente é menor. Quando ela cai, ela é menor, estou falando que a menor é menor de todas as sementes que caem na terra. Aí, vamos pegar por aqui, que é a lição prática. A igreja começou muito pequena, com um grupo muito pequeno.
Porque a primeira começou com um pequeno grupo de pessoas, a primeira igreja. Ela já não começou de multidão. A semente é pequena, mas caiu em boa terra. E no verso 32, ele está falando da semente de mostarda, que é pequena, mas ela nasce e cresce uma árvore grande. Está falando assim, não sabemos que tamanho. O cristianismo é, atualmente, a maior religião da terra é o cristianismo. Dizem bilhões e bilhões de cristãos, de uma forma ou de outra. Tem. Refere-se à maior parte do cristianismo corrompido por poderes satânicos, como explicado também em Mateus 13:19, Lucas 8:12. Então, tem muitos, o cristianismo é muito grande, mas tem muito que foi corrompido pelo poder demoníaco, porque ele trabalha mais do que a gente pensa. 33. E com muitas parábolas tais lhes dirigia a palavra segundo o que podiam compreender, e sem parábolas nunca lhe falava, porém tudo declarava em particular aos seus discípulos, dando-lhe instruções a eles, instruções completas. E Jesus acalma a tempestade. 35. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passaremos para o outro lado. Ele disse aos 12, naquele dia: hoje à tarde, mesmo dia em que ele havia estado ensinando através de parábolas. Então apresenta-se como um mundo pequeno desta vida presente num pequeno ciclo social. O mundo, irmãos, para nós parece que é grande, mas para Deus ele é pequeno, um círculo. Grande é os céus, cobre tudo, onde está Deus morando lá, e os anjos. As tormentas vêm e é somente com Cristo que pode chegar a outra margem. As tormentas vêm, as tribulações, as ondas do mar da vida vêm, e a gente só pode atravessar essa tormenta, esse sofrimento com Cristo. Sem Cristo vai morrer afogado. 36. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. Então ele estava muito cansado, a ponto de esgotamento físico, como homem, porque Jesus era homem. Ele sentiu tudo cansaço, o sofrimento dos homens. Ele ficou cansado como nós ficamos também. Alguns queriam estar perto dele. Quem é que não queria estar perto de Jesus? Todos. E hoje nós devemos desejar estar perto de Jesus. Sempre perto. Junto dele. De modo compreensível. Porque havia compreensão ou muito entendimento nele. Então eles queriam estar perto de Jesus. E levantou-se grande temporal de vento e subia as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. Imagina, representando no sentido espiritual, representado aqui. As tormentas da vida, que alguém, todas as pessoas tem como tempestade no mar, como? Nas nossas vidas vem, levanta as tormentas, no sentido espiritual. Às vezes física está tudo bem, mas lá dentro está com preocupação, outros com depressão, outros com sofrimento, né? Dentro, sentindo, né, essas coisas, deprimido, tudo.
E ele estava na polpa dormindo sobre uma almofada, diz aqui o 38. E despertaram-no, dizendo-lhe: mestre, não se dá que pereçamos. Já lembraram nele, hein? Então o Senhor já havia dito: passemos para o outro lado. Ele já tinha falado antes. Será que eles esqueceram? Ele falou: nós vamos passar lá. Ele estava dormindo. Isso significa que, apesar da tormenta ou de qualquer outro problema, eles alcançariam outra margem. Poderia estar descansado, com fé, mas esquece. O ser humano, o homem, esquece fácil as coisas que ele ouve, porque ele é fraco, nós somos fracos. Às vezes alguém pode falar para você: vai que dá tudo certo, não vai acontecer nada. Você sofre um pouquinho para achar, dá um problema, tudo, você esquece que vai estar tudo bem. Então o povo de Deus está no mesmo barco com Cristo. E não podemos perecer, porque Ele não pode perecer. Mas devemos esperar tormentas da oposição no mundo, porque com certeza elas estão por vir. Tá isso. No livro de Salmo 93 fala isso. 39. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. O povo estranhou. Pense bem, ele falou, eles ouviram. Em grego ele disse: silêncio, cala-se. Imediatamente calou a tempestade. Imagina. Hoje ainda não ouvimos voz, ninguém ouve voz. Jesus falou, e disse-lhe, 40, e disse-lhes: por que estáis tão temerosos? Como não tendes fé? Não tendes fé? Jesus disse. Esse tipo de medo não se mostra impropriado, está em João 4,18. Os discípulos haviam aceitado seu ofício como Messias. Os discípulos não sabiam as coisas para frente, mas nós sabemos que nós temos a Escritura tudo escrito, né? Nós sempre tudo escrito, nós já sabe. Você já estuda bastante, está contando, já sabe tudo. E ele estava acompanhando ele, não sabia o que ia vir para frente. Você pensou acompanhar? Pensa, eu vou Paulo pregando aqui, e comecei a pensar. Ele foi muito enfático na vida de Jesus, e eu pensei assim: a Bíblia não esclarece as coisas, mas tem hora que você fica pensando, que nem nós. Jesus, que jeito que ele dormia? Ele dormia, tinha casa, ele levantava cedo. Como que fazia? Ele tinha a rotina dele, ele tinha a vida dele, normal. Mas pensa bem, chegando à noite e tudo, que ele não tinha filho, não tinha esposa, só Deus. Será que não tinha? Não sei. Alguém sabe? Difícil. Para mim está difícil. Fazer igual a moda do pastor Antônio. Ele fala: se vocês não sabem, também não perguntam para mim, que eu também não sei. Eu também não sei. Os discípulos haviam aceitado o seu ofício de Messias, mas tinha a ideia errada do aquele ofício carregava consigo. Eles tinham uma ideia errada, que ele carregava aquele ofício com eles, tinham uma ideia errada sobre isso. 41, o último versículo. E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Você pensa bem uns com o outro, contando: puxa, quem que é isso aí? Falou com o vento e o mar obedecem. E por causa disso, irmão, você acha que a gente quer imitar? O meu avô, lembrei dele agora, ele contou que ele morou em Jaú, em outros, Novo Horizonte, o pai nasceu lá, em vários lugares, no evento da Espanha, aqui no Brasil. Então eu sabia que ele benzia vento, tanto que deu um temporal, vinha aquele tempo, ele fez assim com a mão: passa por lá. Ele contando isso para nós. Depois soube a notícia de que fez um estrago medonho lá. Ele falou: eu fui culpado. Agora, ele fala, de agora para frente não fala assim, espalha, vem ralo. Não sei. Ei, meu avô, aquela história dele. Então, eles sentiram um grande temor, e nós sentíamos temor do vô. Ele contava as coisas, tinha uma fé nele danada.
Diziam uns outros: mas quem é esse que até o vento do mar se obedece? Cada um tem a história, vou lembrar de passado que lembra, né? Estou lembrando do meu avô. Seu medo dele era maior que o medo da tormenta. É que ficar com medo desse homem, né? Puxa vida, tinha mais medo dele que da tormenta. Os discípulos tinham razão, o vento e o mar obedeciam assim, como todas as coisas obedeciam a ele. Então, por que temos medo? Por que temos medo? Tudo deixou isso, Jesus fez tudo isso para endossar, como dar o aval, que não usou aqui hoje, aqui para o São Paulo, para dar o aval no Evangelho. Então ele teve, se ele viesse só pregasse o Evangelho, deixasse os discípulos tudo, a turma quer ver coisa mais, né? Então eles fizeram tudo, e Jesus esperava que aquilo se tornasse até hoje, que todo mundo, o pessoal quer fazer milagre também, prosperidade, etc. Tá bom, terminamos. Tem alguma palavra para alguém para acrescentar? Tá, ordem. Amém. Vamos então louvar a Deus. Parábola aí, né, da semente, primeiro a erva, para nós é uma beleza, né? Facinho de entender, agora, para quem nunca viu um pé de planta. Não, não é tão simples. mas quando está ensinando feio na cidade, assim, que nunca trabalhou na roça, muita gente já usou, eu sempre usei isso, em algum lugar, no pregava. Para mim é fácil, convivi isso. Mas tem gente mesmo na cidade aqui que nunca não sabe o que é isso. Quantas vezes eu plantava lá, estava de manhã cedo, ia lá e ficava tudo estreladinho, né? As carreirinhas de feijão, de milho, tudo estreladinho, tudo jeitinho só assim. Quem nunca viu, não tem ideia. Não tem experiência, né? Muitos pregadores não têm experiência. Você vai, não é aqui, né? Ele fala o que ele está vendo, agora nós já passamos por isso. E esse 39? 539. você não vê a rocha começar a florar. A abóbora vem a flor, já está bom. Fica preocupado, né? A chuva chover e daí para 539. As abobrinhas na cor da flor. Mas eu estava assistindo a Cleitinha muito, só olhando, viu? Sabe, a abobrinha batida, abobrinha frita. Já gostava também de cortar, você aproveita toda, assim você pega mesmo. Vejo no céu.
Tem vida com oração, irmão Paulo? Senhor, mais uma vez, damos graças por mais um dia, por mais uma vez, por mais um culto realizado, por tudo que feito, que ocorreu, a gente estuda a sua palavra, pedimos pelo dia da noite, que possamos estar presentes, que não vieram, que possam estar também, pedimos pelo pastor mais uma vez, pela sua vida, em todo sentido. Amém. Agradecemos pela nossa salvação de Jesus Cristo, e pedimos pela família da Mori, da nossa família, que possa estar abençoando, confortando a perda do seu pai lá, que possa estar abençoando toda aquela família. Tudo isso eu pedi em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado por lembrar da família do Mori, da esposa está enlutada. Até a próxima.